Oi pessoal, meu nome é Débora Franciscato, eu sou chefe confeiteira há mais de 8 anos e depois de todo esse tempo trabalhando na área, há um ano atrás eu resolvi abrir o L'Atelier Sucré como primeira loja física. E esse aniversário de um ano aconteceu bem agora no Natal. E eu sempre sonhei, quando eu pensava, quando eu tiver a minha primeira loja, eu quero fazer um Natal todo decorado, temático. E então, esse ano, a gente fez toda uma decoração maravilhosa. Então, é possível visitar a loja e você ver toda uma decoração, torre de macarrons e várias casinhas feitas com gingerbread. Eu resolvi, nesse final de ano, dar de presente para vocês um vídeo com todo o passo a passo para produzir em casa essa casinha. Então eu vou ensinar desde a massa, toda a decoração, como estruturar a casinha para vocês poderem fazer em casa e ter essa fofura na ceia ou até para dar de lembrancinha para alguém. Bom, primeiro passo então, a gente vai começar fazendo a receita da massa, que é a bolachinha que chama gingerbread. É uma bolachinha muito conhecida e ela leva especiarias na massa, como canela, gengibre e tem também o melaço, que dá um sabor muito característico, além da cor. Então, para começar, eu vou misturar os secos. Aqui a minha farinha já está peneirada. Vou só adicionar, então, o bicarbonato, o sal, a canela e o gengibre. Aí é só dar uma misturadinha de leve, bem devagarzinho, só para incorporar esses ingredientes na farinha. Na batedeira, o ideal é a gente usar esse batedor que chama raquete. Mas você pode fazer naquela batedeira de casa também, sabe? Aquela normal, que bate na mão, o que você tiver em casa. Mas se você tiver essa que é um pouquinho mais industrial, o ideal é usar a raquete. E o primeiro passo, a gente chama de cremar. Então é quando a gente mistura a manteiga com açúcar na batedeira e vai bater bastante até ela virar uma massinha fofa. Lembrando assim, que não é um bolo, tá? Normalmente quando a gente faz um bolo, tem que bater para conseguir acumular ar. Nesse caso, a gente não quer ar, a gente só vai bater até que ela fique fofinha, uma mistura fofinha e homogênea. Sempre é bom parar, dar uma limpadinha na lateral. Quando você vê que a massa ela virou praticamente uma bolinha, que ela homogeneizou, tá bom, não precisa bater mais, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar o restante dos ingredientes, que é o melaço, o ovo e a água. Aqui então eu tenho o melaço, eu vou quebrar o ovo aqui separado. A água. Eu vou misturar com o meu mini fouet. Agora é o momento que assusta normalmente algumas pessoas, porque a gente tem uma mistura de manteiga e açúcar. Na hora de acrescentar o ovo, né, essa parte mais líquida, pode acontecer da massa dar uma desandada, parecer que talhou, aí um monte de gente já se desespera.
calma que dá tudo certo. Então vai colocando aos pouquinhos, a velocidade um pouquinho mais alta, vai colocando. De repente, a hora que a gente for para a parte da farinha, dos secos, tudo volta ao normal. Então não se desesperem, isso é normal. Agora eu vou adicionar essa misturinha aqui. Como é pouquinho, a receita não é tão grande, sempre é bom parar, limpar todo o bowl para continuar batendo. Ó, já dá pra ver? Tá com cara de desespero, mas não desespere. Mais uma limpadinha. Nesse momento, quando a gente adiciona o seco, seja um bolo, seja uma bolachinha, o ideal é a velocidade da batedeira estar bem baixa, porque a gente não quer desenvolver o glúten. Essa é a diferença, acho que essencial, entre o pão e bolo, ou bolachinha. A gente não quer desenvolver nada de elasticidade. Nosso objetivo é simplesmente misturar até que fique homogêneo. Acho que a melhor parte de fazer bolachinha assim nessa época do ano é por causa do cheirinho. Então a gente vai fazendo a massa, vem subindo aquele cheirinho de especiarias que lembra Natal, aconchego. Então é muito bom. Aqui vocês podem ver que a massa, ela não tá ainda totalmente homogênea, mas eu já gosto de tirar daqui de dentro, despejar aqui na minha bancada e começar a trabalhar na mão. Vou desgrudar tudo aqui para não perder nadinha. Bom, agora a gente não vai sovar a massa, a gente vai fazer um movimento que é como se fosse, assim, deslizar a massa na superfície. Então é assim, ó. É uma delícia. Aí é só pegar alguma ferramenta que te ajude a desgrudar da bancada e repetir o movimento até você sentir que toda a manteiga já incorporou na farinha, no açúcar. Bom, pra mim ela já tá boa. Vocês podem ver que ela ainda parece... Opa, faltou um pouquinho aqui. Ela tá mole, teoricamente, né? Porque a gente acabou de bater a massa. E agora é só juntar tudo, colocar numa assadeira, cobrir com um plástico filme e levar pra geladeira por pelo menos 1 hora. Aí ela já tá no ponto pra poder trabalhar com ela, abrir e tudo mais. Então vamos lá. Então é só abrir, e agora eu vou cobrir com filme plástico e levar para gelar. Para adiantar, eu já tinha feito uma massa antes. Aqui eu já dei até uma trabalhadinha nela para ela não ficar tão dura, então vocês podem ver que a hora que aperta com o dedo, ela já tá um pouquinho mais macia para poder abrir. Então vamos lá. Como ela é uma massa amanteigada, fica difícil a gente abrir ela direto aqui, mesmo que seja com a farinha. Então o ideal é abrir entre 2 folhas de plástico, assim, são 2 plásticos, assim, aqui a gente vai abrir ela aqui no meio, entendeu? Então um embaixo, um em cima, e a gente abre para que ela não grude. E um dos motivos também é porque quando a gente usa o plástico, isso faz com que a gente acrescente menos farinha na massa. E aí acaba que ela não vai, porque quanto mais farinha vai ficando mais dura. Então a gente evita de colocar tanta farinha assim. Vamos lá. Um pouquinho de farinha sempre tem. É o seguinte, isso daqui chama nivelador. Nada mais é do que como se fosse uma régua
que me ajuda a manter a espessura certinha da bolachinha que eu quero cortar. Então isso vocês podem usar uma régua mesmo, que seja um pouquinho mais grossa, qualquer ferramenta que vocês tenham em casa, que vocês consigam colocar do ladinho. E a hora que você passar o rolo, ela ajude a delimitar essa espessura, maravilhoso. É um problema menos para se preocupar. Agora é só abrir. Quem acha que a confeitaria a gente não trabalha os músculos? A gente trabalha bastante. Cuidado porque, por exemplo, aqui a massa já tá para baixo do nivelador. Então, sempre abre o plástico, leva o nivelador para baixo e continua o processo. Senão, na hora que você vê no final, vai estar metade da massa assim e metade certa. Agora é só erguer uma parte do plástico e eu vou mostrar pra vocês o que a gente usou no caso da nossa decoração de Natal. A gente usou umas ferramentas que compra já pronta na internet. Então existem vários sites e vários tamanhos de casinhas que você pode comprar já no formato, que assim, é uma mão na roda, porque você não precisa ir atrás de, eles chamam de template, que é como se fosse um moldezinho. Para quem não tem esse, dá para fazer, é só pesquisar na internet, colocar molde, casinha, gingerbread, que existe vários tamanhos, vários modelos, só imprimir, colocar aqui em cima e cortar com a faca. Mas se não, se você gosta muito da ideia de fazer sempre bolachinha, vale a pena, porque é muito mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar duas partes dessa, que uma é a frente, a outra é a parte de trás da casa. Tem as janelinhas, a porta, as laterais da casa e o telhado. Na hora de cortar, vai bem devagarzinho, pode até colocar um pouquinho de farinha no cortador. E aí, no que colocou, é só desgrudar levantando o plástico devagarzinho para conseguir passar para o local que você vai assar. Então aqui tem uma assadeira, um papel manteiga e eu vou colocar aqui direto. O ideal é não ficar movimentando muito, tá? Essa parte é um pouco tensa, mas também nada muito difícil. Vamos lá. Janelinha e a porta eu vou cortar lá direto. Experiência própria, não corte antes, porque não vai dar certo. Então, agora é só tirar todo esse excesso, que você pode reutilizar essa massa, coloca de novo na geladeira por uns 10 minutinhos e já dá pra usar de novo. Se você tiver uma faquinha, uma espátula pequenininha, às vezes ela ajuda nesse movimento. Então agora é assim. Levanta com uma mão o plástico, com a outra apoia e rapidinho coloca aqui. Eu sempre venho com uma faca, uma régua, já ajeitando para ela não perder o formato. Faltou eu cortar as janelinhas e a porta. Então é bem simples, é só vir aqui na casinha, medir e
E aqui as duas janelas. Uma parte muito importante que eu acho que a gente pode considerar que é o pulo do gato da receita é deixar gelar isso daqui antes de assar. Porque a gente sempre quer que tudo aconteça muito rápido na confeitaria e não adianta. A confeitaria sempre tem um detalhezinho que faz toda a diferença. Se eu colocar para assar direto aqui, o que vai acontecer? A massa tem muita manteiga. Se você pegar uma manteiga que já está em temperatura um pouquinho quase ambiente, colocar no forno, a massa vai espalhar inteira, vai perder formato. Então, deixa gelar, dependendo até, pode ser no freezer por um tempinho. Digamos o que, uns 15 minutinhos? Deixa uns 15 minutinhos, gelou, aí forno. Quanto tempo? 15 minutos, 180 graus. Já fica, sempre dar uma olhadinha, né? Porque ela tem que estar firminha na borda, começando a dourar. Essa massa, por ela ser com açúcar mascavo, ela já é mais escurinha. Então, a gente não consegue distinguir tanto quando começa a dourar, mas quando ela começa a dar uma leve escurecidinha, já tá bom, pode tirar e deixar ela esfriar em temperatura ambiente. E agora a minha massa vai gelar e depois assar. Então agora eu vou fazer o glacê real, que é o que é usado para decorar as bolachinhas. Existem 3 formas de fazer. A primeira forma é da forma mais original que tem, que é misturar clara com açúcar confeiteiro ou impalpável, que é aquele bem fininho, com suco de limão, tá? A segunda forma é utilizando o pó de merengue, que você encontra para comprar em lojas de confeitaria. Mistura com açúcar confeiteiro também e água. E a forma que a gente vai usar, que eu acho que é a mais prática, principalmente para quem não trabalha com bolachinhas, né? O foco não é a venda de bolachinhas, é algo mais artístico. Existe um pó próprio para fazer glacê, então é como se fosse uma misturinha pronta. É uma misturinha branca que é só misturar com água. Então, assim, muito prático e o sabor é bem gostosinho, é docinho, existe várias marcas no mercado. E aí você pode escolher a que você gostar mais, a que for também mais branquinha. E agora eu vou fazer pra vocês, vamos lá. Então aqui tá a misturinha pra glacê e na embalagem tem certinho a medida que precisa de água. Então, por exemplo, para 1 quilo precisa de 160 ml, varia de marca para marca. Mas isso já vem estipulado lá. E o que é legal saber é que, por exemplo, na hora que eu vou fazer o glacê na batedeira, o ponto que eu quero é sempre o ponto de pico firme. Então eu bato por mais ou menos uns 10 minutinhos até chegar nesse ponto. Depois eu vou pegar e distribuo nos meus potinhos para conseguir chegar nas texturas diferentes que eu quero para decoração. Então assim, não adianta na batedeira eu chegar num ponto mais mole porque é o que eu vou usar, não. Eu tenho que chegar na textura firme e depois eu vou atingir os pontos que eu quero adicionando água na mão. O pó, vou colocar toda a água. Aqui é só usar o batedor que a gente chama de globo. Começa em velocidade baixa, que senão vai virar uma névoa. Bem devagarzinho, depois aumenta e deixa bater. Bom, aqui já atingiu o pico firme. Vou mostrar pra vocês como que a gente vê. Que a hora que você vira, tá vendo? Ele tá firminho. Então, nesse momento, é a hora de escolher as cores que vão ser utilizadas na casinha. No meu caso, eu vou fazer na cor azul e com o telhado branquinho. O que a gente precisa? A gente precisa de diferentes texturas, diferentes pontos desse glacê. Então eu vou ensinar vocês como que a gente atinge a textura e a cor. Para atingir o glacê, eu indico sempre utilizar um corante em gel, porque ele dilui mais fácil.
Tá? Existem várias marcas no mercado, desde importada até marca nacional. Não importa, qualquer uma mesmo, tá? Aqui eu vou fazer uma misturinha de 2 tons de azul. Para atingir a textura desejada, é só adicionar água. Então, água filtrada. Eu vou colocar um pouquinho aqui do glacê, que é o que eu vou tingir e dar o ponto que eu quero. Na casinha, como que funciona? Primeiro, para a gente conseguir pintar toda a casinha, né, com o glacê, eu preciso fazer um contorno nela. Então, esse contorno, o ponto tem que estar um pouquinho mais firme. Não é exatamente esse ponto, porque aqui tá firme demais, então eu não vou conseguir... Se eu deixar assim, eu não consigo nem pipetar, nem usar o saco de confeitar. Então eu vou diluir um pouquinho. E para conseguir o ponto de preenchimento, para pintar toda a casinha, aí eu tenho que colocar muito mais água, que ele tem que estar bem molinho. Primeiro eu vou acrescentar um pouquinho de água. E com uma colher mesmo, vou mexer. Aí, cuidado, porque assim, depois que seca, a cor fica muito mais forte. Então, às vezes a gente acha, tá muito fraquinho, mas depois, na hora que seca, a cor fica mais intensa. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui já tá bom. Para preenchimento, ó, no que eu faço assim com a colher e solto, dá pra ver que rapidinho ele já começa aqui, ó, a homogeneizar. Aí dá só umas batidinhas, já vira uma coisa só. É isso que a gente quer, tá? E outro ponto importante, a gente não quer incorporar ar no glacê. Então, depois que eu conseguir misturar e homogeneizei tudo, vem com a colher raspando ela assim, ó, para acabar com o máximo de ar, com as bolinhas de ar. Se quiser, pode até despejar numa superfície com uma espátula e espalhar para tirar toda a bolinha de ar que tem, que senão depois na hora que tá pipetando com o saco de confeitar, fica quebrando a linha. Então, eu vou deixar essa azul para preenchimento, vou fazer uma outra azul com ponto de linha, e vou fazer uma branca também, com ponto de preenchimento e uma com ponto de linha. E aí daqui a pouco eu volto pra gente continuar a ir pra parte da decoração da bolachinha. Agora as nossas bolachinhas já estão assadas. Já demos o ponto no glacê e tingimos também da cor que a gente vai pintar a bolachinha. Agora é a hora mais gostosa, que é a hora de decorar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o glacê, que é um pouquinho mais firme, e vou contornar tudo ao redor das partes da casinha, tá? Então, aqui primeiro a gente vai contornar com azul, que são essas duas primeiras partes. Azul também a junção da casinha. E por último, eu vou pintar de branco para parecer neve o telhado da casinha. É importante, quando a gente está fazendo esse traço, é que a linha seja distante da bolachinha, porque aí a gente consegue uma linha sempre mais reta. Então é só fazer o traçado da bolacha, deixar secar um pouquinho para depois então preencher. Então agora eu vou fazer isso com todas as outras. Agora eu vou pegar o glacê branco para poder contornar o telhado. E um fato importante é que eu sempre deixo os sacos de confeitar embrulhado num paninho úmido para não ressecar o glacê. Então, se vocês tiverem aquelas tampinhas para colocar no bico, ou é só embrulhar aqui certinho, que aí não resseca a pontinha.
Depois de fazer todo o contorno, aí é hora de preencher. Você pode em casa, se você quiser algo mais rústico, deixar assim mesmo. Deixar com a cor da bolachinha de fundo, que fica bonito também. Ou então, no nosso caso, eu vou preencher tudo porque eu quero que a casinha fique colorida. Tem essa ferramenta aqui que eu gosto bastante, que ela tem essa pontinha, aí eu uso ela para ajudar a empurrar todos os cantinhos, para não ficar nenhum buraquinho sem glacê. Mas você pode usar um palitinho também, tá? Depois de empurrar, eu dou umas batidinhas bem de leve assim, que é pra garantir que vai ficar tudo bem niveladinho e também tirar algumas bolinhas de ar. Agora é só esperar secar. Vou colocar ali em temperatura ambiente mesmo, vou fazer isso com todos e depois é só ficar secando por pelo menos umas 3 horinhas. Essa parte demanda bastante paciência, mas para quem gosta dessa parte mais artesanal, mais manual, é algo muito gostoso. Só que demanda muita paciência, muita delicadeza para todos os cantinhos. Agora as casinhas já estão secas, então o glacê ele fica bem firminho. Agora é hora de virar engenheiro e montar as casinhas. Para isso, eu vou precisar do glacê no ponto firme. Então, saiu da batedeira, pode colocar direto num saquinho, que ele vai ser como se fosse a nossa cola, tá? Pega qualquer superfície, assim, pode ser uma tábua ou um prato, que vai ser a nossa base de apoio para a casinha. Então, como que a gente faz? Bem delicada. Pega uma parte da casa. E aí, eu vou fazer como se fosse um tracinho mesmo, um contorno, que é onde eu vou fazer a emenda da casa. Uma dica é assim, tenta colar rápido. No que colou, porque a hora que ela já tá com 4 partes, ela já fica mais estável, aí é mais fácil de vir ajeitando, olhando todos os ângulos para ver se tá reta. E não se incomode com o glacê aparecendo aqui assim, porque a gente tá fazendo casinha, neve, Natal, então assim, acaba sendo proposital. Para vocês verem ela de frente, para mim ela já tá retinha. E esse glacê, como ele é bem firme, ele seca bem rapidinho. Agora a parte do telhado. Então é a mesma coisa, eu vou colocar os dois assim. Primeiro eu venho com o glacê. Sempre bom segurar um pouquinho, como ele tá num ângulo que escorrega, então só dá uma seguradinha assim. E pode colocar um pouquinho de glacê aqui também, ó. Eu gosto de decorar a casinha, que é o que a gente vai fazer no próximo passo, dela já montada.
quem não tem tanta experiência, porque como a gente sempre fez muito bolo, e o bolo ele é como se fosse uma tela, né? É uma tela que a gente decora nesse ângulo mesmo, né? Não é deitado. Ele tá sempre assim levantado, então eu tenho o costume já de trabalhar com glacê nesse ângulo. Agora, para quem não tem, acho que é um pouquinho difícil esse ângulo, pode, antes de montar a casinha, pode deixar todas as partes deitadinha, decorar, fazer pontinhos, tudo que eu vou fazer agora pode fazer antes e deixar secar e depois junta as partes. Então é uma questão de opção. Eu acho muito mais fácil assim, porque eu consigo ter uma visão do que se tá ficando legal, onde eu posso colocar mais algum outro detalhe. Agora a parte que eu mais amo, que é a decoração. Então agora eu vou pegar vários pontos de glacê para poder fazer toda uma decoraçãozinha para ficar parecendo aquelas casinhas de vilinha francesa. Então eu já tô com os meus 3 saquinhos de confeitar. Um com biquinho bem fininho, que é o que eu preciso para fazer os poás, algumas guirlandinhas. Aqui eu tenho um bico estrela, que é o que eu preciso para fazer uma decoração aqui no telhado. E esse outro é um bico redondo, um pouquinho maior, que é o que eu vou usar para fazer a neve. Eu gosto de trabalhar sentada nessa parte, porque eu gosto da casinha na direção da minha visão. Esse movimento, assim como o traço ao redor da bolachinha, é legal a gente sempre trabalhar no ar. Então, aperta e a gente tem que manter uma pressão e um movimento constante. Fazer algumas bolinhas para ficar, quanto mais detalhe, mais rica fica a casinha. O movimento do poá, o poá são essas bolinhas. E o movimento é apertou, apertou, parou de apertar, puxa. Então apertou, apertou, parou de apertar, puxa. Então antes de puxar, tem que parar de apertar. Para finalizar, eu usei a mesma massinha e eu fiz uns bonequinhos super bonitinhos. E aí eu vou colar na casinha. Colei 3 bonequinhos. E o toque final, coco ralado e açúcar confeiteiro. E claro, brilho, que eu adoro glitter. Que vai dar toda uma cara de neve de verdade. Então eu vou peneirar um pouquinho de açúcar confeiteiro. Não precisa economizar, pode colocar bastante porque dá aquele efeito da neve que caiu na casinha. O coco ralado, que vai dar também, ele vai parar aqui nessa detalhe do telhado. E por último, o glitter. Que Natal é brilho, né? Tudo iluminado. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, espero que vocês tenham gostado. E escrevam aqui nos comentários se vocês gostaram da receita, se deu certo, quem fez e também se vocês gostariam de mais vídeos assim, tá bom? Beijo!